Olá, eu sou Rafael Rodrigues e no estudo do Vem Segue-me essa semana vamos erguer juntos com o Capitão Moroni o estandarte da liberdade. Esta semana, dos dias 3 a 9 de agosto, temos como designação Alma, capítulos 43 a 52. E o tema é Firmes na Fé em Cristo. É realmente uma designação bem grande essa semana. São 10 capítulos, mais de 30 páginas do livro de Mórmon. E de uma parte do livro de Mórmon que nem todas as pessoas gostam. Muitos se questionam por que tanto relato sobre guerras. Mas, como o próprio manual ressalta, Mórmon não teria sido inspirado pelo Senhor a colocar nas placas esta parte da história se nós não tivéssemos muito o que aprender e aplicar em nossos dias. É verdade que nem todo mundo enfrenta uma situação de guerra física, como aquele povo enfrentou, mas nós vivemos constantemente numa guerra contra o inimigo. Nosso adversário é invisível e por isso precisamos ainda mais atenção e aplicar os princípios que encontramos nesta parte do livro de Mórmon. Para começar, vamos colocar na conversa o principal personagem desse trecho das Escrituras, que é o Capitão Moroni. É unanimidade. 10 entre 10 santos dos últimos dias admiram o Capitão Moroni. Os homens gostariam de ser como ele, e as mulheres com certeza gostariam de estar casadas com um como ele. Capitão Moroni elevou a barra da dignidade, do comportamento, da atitude, da retidão lá em cima. Está muito difícil alcançar o que ele fez, e depois dele eu acho que somente Jesus Cristo, porque como as Escrituras dizem sobre Capitão Moroni, realmente ele foi um grande homem. Em Alma, no capítulo 48, versículo 17, lemos: Sim, em verdade vos digo, que se todos os homens tivessem sido, e fossem, e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Então, realmente, Moroni era um homem espetacular. E como toda história que tem um personagem principal, temos também aquele que é o seu antagonista, que é o oposto. E neste caso, o oposto é Amalequias. Amalequias, ele estava entre os nefitas, que quando receberam as instruções de Elamã e seus irmãos a respeito de como funcionaria toda a organização da igreja e, consequentemente, do povo, eles não concordaram, se tornaram dissidentes e acabaram se tornando um povo altamente corrompido. Amalequias sozinho começou a liderar esse povo a ser de grande prática da iniquidade. Lemos aqui no capítulo 46, no versículo 10. Sim, vemos que Amalequias, por ser um homem de astutos ardis e um homem de muitas palavras lisonjeiras, incitou o coração de muitos a praticar iniquidades. Sim, e a procurar destruir a igreja de Deus, e a destruir o alicerce de liberdade que Deus lhes concedera, ou seja, a bênção de Deus que Deus enviara à face da terra por amor aos justos. Então a intenção de Amalequias era destruir a base da fé, das doutrinas, da crença daquele povo, e ele queria governar, ele queria ser o rei. E muitos queriam que ele continuasse assim. É triste ler que os homens foram corrompidos a este ponto. Sim, vemos assim quão rapidamente os filhos dos homens se esquecem do Senhor seu Deus. Sim, quão rapidamente praticam iniquidades e deixam-se levar pelo maligno. Então aquele povo já tinha sido altamente favorecido e agora estava se rebelando. E Amalequias, ele começa a realizar grandes feitos malignos para conseguir o que ele queria, que era reinar. Como ele não conseguiu entre os nefitas, ele partiu para o meio dos lamanitas. E lá ele incitou os lamanitas à guerra. Lá ele também assumiu o comando de parte do exército do rei que queria batalhar para confrontar aqueles entre os lamanitas que tinham medo de confrontar os nefitas
porque já tinham visto o poder do exército do capitão Moroni. E aí Amalequias, juntamente com alguns outros, eles tentaram enganar Leonte, que era o comandante dessa parte do exército lamanita que não queria a guerra, e ele conseguiu enganar Leonte, né, em uma situação em que Leonte infelizmente se rebaixou para atender a um pedido insistente de Amalequias, e depois disso, através de um estratagema, né, através de uma enganação, Amalequias convenceu Leonte a tomar posse do exército dele, e depois disso ele envenenou Leonte, né, matou Leonte, e com isso ele estava com o exército todo sob o seu comando agora. Agora ele era o comandante de todo o exército lamanita que tinha se unido. E assim ele volta à terra do rei dos lamanitas, e o rei, inocentemente achando que ele tinha cumprido suas ordens, ao sair para saudar, dois de seus servos, né, dos servos de Amalequias, esfaquearam o rei, e os guardas do rei ficaram amedrontados, fugiram. Amalequias, sentindo, né, atuando ali, encenando como se estivesse surpreso com toda a situação, fez todo um teatro de modo que caiu nas graças do povo lamanita. Além disso, ele seduziu, ele conquistou ali, né, a viúva do rei, tomou ela como esposa, porque imagino também que ela não queria perder toda a sua posição de rainha, e aí o povo proclamou Amalequias como o rei de todos os lamanitas. Então Amalequias, através de toda a sua astúcia e, claro, das orientações de Satanás, ele conseguiu realizar tudo isso para ser poderoso. Mas, como eu estava dizendo, do lado oposto está Moroni, que era poderoso por seu comportamento. No capítulo 48, vemos que Moroni ele era um homem forte e poderoso. Era um homem de perfeita compreensão, um homem que não tinha prazer no derramamento de sangue. Um homem cuja alma se regozijava com a liberdade e independência de seu país e com a libertação de seus irmãos da servidão e do cativeiro. Aqui tem uma série de elogios ao comportamento de Moroni. Ele era um homem grato, ele era um homem que era fiel a Deus, um homem obediente, e através de seu comportamento, né, guiando o exército, né, se revoltando contra esse comportamento de Amalequias, podemos aprender muitas coisas. É nesse clima de revolta de Moroni contra Amalequias que ele então faz o estandarte da liberdade. O que é o estandarte da liberdade? Nada mais é do que um símbolo de tudo que eles defendiam, né? Moroni ele pega uma parte da sua túnica, né, e escreve nela: em lembrança de nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. Então ali ele queria conquistar, né, o desejo no coração do povo para se defender apenas. Como disse, ele não tinha desejo no derramamento de sangue, ele não tinha prazer nessas coisas. Se deixassem ele quieto e o povo quieto, respeitando a sua liberdade, tudo bem, não precisava haver guerra. Mas como o desejo de Amalequias era o contrário, eles então batalharam muitas vezes. Então Moroni, ele nas suas ações, traz para a gente algo que nós podemos copiar para os nossos dias, aplicando a nós as Escrituras. E ao longo de toda essa semana, né, de toda essa designação, devemos ler Alma, capítulos 43 a 52, sempre buscando algo que nós podemos aplicar em nossos dias hoje. Vou dar um exemplo que, conforme o manual, nós podemos utilizar para representar junto à nossa família. Lá no capítulo 50, nos primeiros versículos, do 1 ao 6, vemos que Moroni, ele fortificou a cidade. Ele pegou a cidade, ele construiu muralhas, ele construiu torres, de modo que do alto ele conseguisse ver quem chegava de longe e ele conseguisse se defender dos inimigos. Essas estruturas foram utilizadas em várias cidades e permitiram manter a posse das cidades e defender as pessoas que estavam lá dentro. Então, como nós podemos utilizar esse exemplo de fortificação que Moroni usou para aplicar em nossa família? O que estamos fazendo para fortificar o nosso lar e defendê-la do inimigo?
Então são situações como essa que nós devemos tentar aplicar em nossa vida, tirando desse relato, que realmente não é um relato prazeroso de ler, né? Com relação à morte de muitos inocentes, às batalhas, ao derramamento de sangue, mesmo entre os lamanitas, que são nossos irmãos, mas nós precisamos tirar proveito porque essa guerra contra Satanás que vivemos em nossos dias, ela é constante. E assim podemos fazer essas associações durante todo o estudo, né, tomando nota das coisas que podemos aplicar em nossa vida, da nossa família, e ajudarmos uns aos outros nessa batalha. Então que possamos ter bom proveito do estudo dessa semana. Não nos amedrontar com tantas páginas, com tantos capítulos, mas ter atenção em cada leitura, porque o Senhor resguarda para nós, neste registro, partes muito importantes e que são de grande valor para os nossos dias. Em nome de Jesus Cristo, amém.